Ao longo deste vídeo, faremos uma dissecação em um computador de mesa usando animação 3D, tipo um laboratório de dissecação em aula de biologia. Mas em vez disso, vamos viajar pelo interior deste computador e desmontar cada peça de hardware. Então, usaremos um microscópio e daremos zoom para dar a você uma visão nanoscópia dos transistores e outras estruturas internas. Para fazer esse vídeo, desmontamos todo o hardware dentro de um computador de mesa típico, dessoldamos e removemos os componentes de cada uma das placas de circuito impresso e tiramos milhares de fotos. Então, usando essas fotos, modelamos meticulosamente em 3D cada componente, do gabinete do computador até o menor resistor. Como resultado, aqui está todo o hardware que exploramos ao longo deste vídeo. Parece uma cena de crime, onde alguém destruiu violentamente um computador e organizou todos os componentes. Mas de qualquer forma, vamos direto ao ponto. Começaremos essa jornada com a Unidade Central de Processamento, CPU. Unidade de processamento, ou CPU, que é o cérebro do computador. No topo temos a tampa, chamada de dissipador de calor integrado. E dentro há um pacote de metal menor que segura o circuito integrado, que é tecnicamente chamado de die. Este die é montado em uma placa de circuito impresso que distribui os 1.200 pontos de conexão para almofadas de aterrissagem que fazem interface com a matriz de grade de aterrissagem na placa-mãe. O circuito integrado dentro tem algumas seções diferentes, mas talvez o mais reconhecível sejam os 10 núcleos, onde programas e instruções são executados. Cada núcleo é bastante complicado, então aqui está um diagrama que apresenta as diferentes seções funcionais. Há dezenas de elementos bastante complicados neste diagrama, e você pode esperar por uma série de vídeos que estamos planejando atualmente, que explorarão a arquitetura do computador e como cada uma dessas seções funciona. Vamos ampliar a visão nanoscópia do circuito integrado para que possamos ver transistores individuais. Esses transistores são incrivelmente pequenos, com apenas alguns nanômetros de largura, e neste dado há aproximadamente 8 a 10 bilhões. No topo dos transistores há várias camadas de fio de metal, com vias subindo verticalmente entre as camadas. Juntos, esses transistores e fios criam um labirinto ou rodovia multicamadas, resultando em um computador que pode executar bilhões de operações a cada segundo. Vamos agora ampliar e olhar outras seções da CPU. Ao lado de cada núcleo está o cache de memória L3, compartilhado e a interconexão em anel. Na extrema direita está um processador gráfico integrado que funciona como uma GPU menos potente. No canto superior esquerdo está o controlador de memória que envia dados de e para a DRAM. E finalmente, na extrema esquerda está o agente do sistema e a plataforma de entrada e saída, que se comunica com o chipset da placa-mãe e gerencia o fluxo de dados entre muitos dos outros componentes do PC. Então, com isso em mente, vamos prosseguir e dar uma olhada na placa-mãe. Esta placa-mãe é uma placa de circuito impresso enorme com milhares de fios passando por dentro e uma variedade de microchips, componentes, sockets, portas, slots, headers e conectores soldados a ela. Talvez o componente mais importante e caro, além do PCB nu, seja o chipset, que é este circuito integrado encontrado embaixo de um dissipador de calor aqui embaixo e é conectado diretamente à seção do agente do sistema da CPU. Aqui está um diagrama ilustrando como a CPU e o chipset são conectados a todo o resto. Como visto aqui, a CPU se conecta diretamente à DRAM, a um ou dois monitores, a GPU e talvez a alguns SSDs conectados aos slots M2. O chipset gerencia quase todo o resto. Dados fluindo pela Ethernet ou Wi-Fi, dados indos e vindos de unidades de estado sólido e discos rígidos conectados às portas SATA, alguns dos slots PCI Express, seu teclado e mouse, dispositivos USB e o áudio enviado aos alto-falantes ou do microfone. Apenas uma observação rápida. O hardware do computador evoluiu imensamente nos últimos 65 anos e continua a evoluir. Então, os detalhes que mostraremos devem ser pensados como um exemplo atual de PC, e não como todos os computadores funcionam. Vamos prosseguir e pular os muitos sockets e conectores diferentes em toda a placa-mãe, e focar no módulo regulador de voltagem, ou VRM, encontrado perto do CPU. Esses componentes são usados para reduzir a voltagem vinda da fonte de alimentação para 1,3 volts usadas pela CPU.
Como resultado de toda a energia fluindo por esses componentes e sua eficiência de 80 a 90%, dissipadores de calor precisam ser colocados em cima. Já que estamos falando de energia, essa CPU consome energia equivalente a aproximadamente 16 lâmpadas de LED, gerando assim uma quantidade considerável de calor, que é retirada pelo cooler da CPU. Esse cooler, em particular, usa uma bomba para circular líquido por esses tubos e para os canais do radiador, o que transfere calor para as aletas do radiador. Os ventiladores ajudam a transferir o calor para o ar e o líquido resfriado retorna para a bomba através do circuito de retorno. A bomba é um motor DC, sem escovas, construído a partir de um PCB, um chip de controle e um estator do lado seco, uma barreira no meio e, em seguida, o rotor de ímã permanece e o impulsor do lado líquido. Não há conexão mecânica entre o rotor e o estator, evitando assim qualquer vazamento do líquido de resfriamento. Vamos passar para a fonte de alimentação. Fonte de alimentação distribui energia em todo o computador. Aqui o transformador principal reduz a voltagem e faz a ponte entre o limite de isolamento entre a alta voltagem do lado primário e as voltagens mais baixas do lado secundário, usadas em todo o seu computador. Aqui está o PCB de controle, que garante uma voltagem de saída estável e envia sinais de ajuste para o transistor de potência, de comutação do lado primário usando optoisoladores. Existem dezenas de outros componentes usados para filtrar a voltagem de entrada e gerar várias voltagens de saída, que são então enviadas para todos os diferentes hardwares em seu computador. Por exemplo, um SSD consome apenas alguns watts, e se o conector usa essas voltagens, enquanto sua CPU pode consumir centenas de watts usando esses conectores e essas voltagens. Em seguida, exploraremos a GPU, mas antes disso, vamos dar um passo para trás e considerar a tecnologia que descobrimos até agora. Sozinhos, cada um desses componentes não faz muita coisa, mas quando unidos eles se combinam para formar um sistema poderoso. Da mesma forma, este vídeo é uma combinação multidisciplinar de engenharia, tecnologia, arte e animação inspirada no Magic School Bus. Não podemos enfatizar suficientemente o quão importante é ser um aluno multidisciplinar. The sponsor of this video is Brilliant.org. Brilliant is a multidisciplinary online education platform which teaches a ton of different topics in hands-on interactive ways. Here are 2 courses from different disciplines that you might think were entirely unrelated. However, when combined, they provide the foundational basis for a cutting-edge field of science and engineering. This combination of seemingly unrelated courses can be done with pretty much any 2 courses that Brilliant offers. Don't worry, you won't be learning from boring textbooks, but rather Brilliant uses interactive modules to make their lessons entertaining and help the concepts stick in your head. It's incredibly easy to sign up. Try out some of the lessons for free, and if you like them, which we're sure you will, you can sign up for an annual subscription. We personally are currently working through their lessons on quantum circuits and algorithms for a future video that dives into quantum computers. Brilliant is offering a free 30-day trial with access to all of their thousands of lessons. And to the viewers of this channel, Brilliant is offering 20% off an annual subscription to the first 200 people who sign up. Just go to brilliant.org/brancheducation. The link is in the description below. Let's get back. Placa gráfica e GPU. Na verdade, essa analogia não funciona muito bem, mas enfim. Abrindo a placa de vídeo, veremos outra PCB com um circuito integrado da GPU no centro, chips VRAM ao redor e o módulo regulador de voltagem na lateral. Acima, o IC há um dissipador de calor com uma ventoinha para dissipar o calor. E na lateral da placa de vídeo há portas HDMI e DisplayPorts, uma interface PCI Express e então do outro lado está o conector de entrada de energia. Vamos focar no circuito integrado da GPU, que, similar à CPU, tem mais de 1000 pads de solda que conectam ao PCB. Abrindo a embalagem, encontramos o chip da GPU, que é notavelmente diferente da CPU. Aqui estão aproximadamente 11,8 bilhões de transistores organizados em 6 clusters de processamento gráfico, totalizando 28 multiprocessadores de streaming. Cada multiprocessador de streaming é composto por 128 núcleos, resultando em um total de 3.584 núcleos.
Cada núcleo tem seções para aritmética de inteiro e ponto flutuante, e seções para enfileiramento dos operandos e coleta de resultados. E é muito mais simples do que um núcleo de CPU. Além disso, no dado há um cache de memória L2 compartilhado entre todos os clusters de processamento gráfico, um conjunto de controladores de memória que se conectam à VRAM, localizada ao redor do processador, e uma interface PCI Express para conexão à CPU. Quando ampliamos para ver uma visão nanoscópia do circuito integrado, encontramos algo muito semelhante ao que vimos na CPU, com os transistores na parte inferior e um labirinto de múltiplas camadas de fio de metal acima. Todas essas estruturas são fabricadas em plantas de fabricação de semicondutores multibilionárias, ou fábricas, mas esse é um tópico para um vídeo totalmente diferente, então vamos prosseguir. GPUs e CPUs são semelhantes em muitos aspectos. No entanto, GPUs têm milhares de núcleos que são limitados à aritmética básica, enquanto CPUs têm apenas um punhado de núcleos que realizam operações muito mais complicadas. Além disso, as CPUs têm previsão de ramificação e pipelines profundos, que otimizam a execução do código. Aqui está um exemplo rápido do que as GPUs podem fazer. Pegue esta imagem composta por 16 milhões de pixels, cada um com valores RGB para cada pixel. Uma maneira simples de clarear a imagem é adicionar 20 a cada um desses números. Uma CPU tem 10 núcleos e, portanto, executa 10 números aritméticos por vez, enquanto as GPUs distribuem o dado para milhares de núcleos, realizando assim magnitudes de processamento mais paralelo. Vamos fechar essa placa gráfica e falar brevemente sobre o modelo 3D. Note que este é um modelo de placa-vídeo um pouco mais antigo, porque compramos a maioria do nosso hardware com peças não funcionais no eBay. E então, como mostrado anteriormente, nós a desmontamos de forma bastante destrutiva para modelar tudo com precisão. Além disso, às vezes, os componentes mostrados não são compatíveis, como esta placa-mãe que diz DDR4, enquanto a DRAM é DDR5. Dito isso, modelar e animar tudo para fazer parecer que você está realmente dentro de um computador levou cerca de 500 horas e gostaríamos muito de que você tirasse alguns segundos para clicar no botão curtir, se inscrever se ainda não o fez, digitar um comentário rápido abaixo e compartilhar esse vídeo com alguém que irá gostar. Além disso, temos um Patreon e gostaríamos de qualquer apoio. Estamos planejando mais vídeos sobre arquitetura de computadores e outros tópicos relacionados e não podemos fazer isso sem sua ajuda. Então, obrigado por fazer essas 4 coisas rápidas. Ajuda muito. Vamos prosseguir e olhar para a DRAM, uma unidade de estado sólido e discos rígidos. Não vamos gastar muito tempo, porque temos uma série inteira de vídeos sobre unidades de estado sólido e em seguida vídeos separados cobrindo DRAM e discos rígidos. Mas rapidamente, a CPU se comunica diretamente com a DRAM por meio de canais de memória, rodando dentro da placa-mãe. Dentro de cada um desses 8 chips DRAM há um circuito integrado composto por 32 bancos de memória, cada um com 8.192 colunas de largura por 65.536 linhas de altura. A DRAM armazena dados temporariamente usando capacitores e transistores chamados células de memória, em matrizes 2D, que se parecem com isso. Os dados podem ser acessados em nanosegundos. No entanto, entre esses 8 chips, apenas 16 GB de dados podem ser armazenados temporariamente. Dê uma olhada em nosso vídeo de 35 minutos sobre DRAM. Mas por enquanto vamos passar para SSDs, que armazenam dados permanentemente em matrizes de unidade de estado sólido 3D, chamados 3D NAND. Esta matriz tem de 100 a 200 camadas de altura, 32 a 65 mil colunas de largura e 32 a 65 mil linhas de profundidade. Além disso, dentro de um único chip SSD como este, há vários arrays 3D NAND, empilhados um sobre o outro. Como resultado, um único microchip pode armazenar terabytes de dados. No entanto, ler ou escrever dados leva cerca de 50 microsegundos, o que é 3.000 vezes mais lento que a DRAM. Dando este zoom em uma única célula de memória SSD, encontramos uma armadilha de carga que armazena diferentes níveis de carga, permitindo que 3 bits de dados sejam salvos de forma mais permanente. Olhando para o NVMe e o SATA SSD, ambos têm alguns chips de armazenamento de dados 3D NAND, um chip DRAM para buffer, retenção de tabela de mapeamento de dados e um chip controlador.
Vamos prosseguir e dissecar a unidade de disco rígido. Aqui temos um disco rígido montado. O disco com um motor que gira o disco a milhares de RPM. Uma cabeça de leitura e gravação se move pelo disco para acessar uma única trilha em meio a milhões de outras trilhas de dados. Vamos dar um zoom na cabeça de leitura e gravação. A cabeça de gravação muda a direção de domínios magnéticos localizados em uma pequena camada do disco, enquanto a cabeça de leitura detecta essas mudanças em domínios magnéticos. Essa unidade de disco é ainda mais lenta do que o SSD, levando alguns milissegundos para acessar, resultando em tempos de leitura e gravação mais lentos, mas custando menos por terabyte de armazenamento. Até agora, cobrimos todo o hardware do seu computador. Então, obrigado por assistir até aqui e como bônus está aqui. Aqui está o que parece dentro de um mouse de computador, com a roda de rolagem em cima, a luz infravermelha, sensor de imagem e múltiplas lentes aqui embaixo, e a bateria e o processador no meio. Para mouse de computador, temos vídeos dedicados separados, explorando o sensor de imagem e a roda de rolagem com detalhes incríveis. Além disso, aqui está a aparência dentro de um teclado básico, com traços de plástico que transportam eletricidade para cada tecla, e quando pressionado, essa tecla completa um circuito que é detectado pelo processador aqui em cima. É basicamente isso que parece dentro do seu computador. Acreditamos que o futuro exigirá uma forte ênfase na educação e engenharias e somos gratos a todos os nossos apoiadores.